Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, e versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e se encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? A palavra que nós lemos fala de mais um milagre de Jesus Cristo. E o Evangelho, ele não é nada natural. E muitas vezes estranhamos alguns acontecimentos em nossas vidas, alguns sinais aqui dentro da igreja. Mas o Evangelho, a manifestação, que o Evangelho é o poder de Deus, é a manifestação da sua glória. E tudo que Deus faz, levante a mão para cima, tudo que Deus faz é sobrenatural. Amém? Bênção de Deus, pode baixar a mão. Então eu quero começar nessa noite, antes de eu me dirigir a esse local, eu pedi para Deus, como assim faço sempre, a revelação de uma palavra. E Deus colocou muito forte isso no meu coração, para falar de uma experiência, já no decorrer do meu ministério, quando nós fomos como missionário, pastor missionário para a cidade de Santo Ângelo. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando nós chegamos lá, nos comprometemos, como é praxe do meu ministério, você vai se comprometendo com aluguéis, aluguel de casa pastoral, aluguel do templo, e aí vai gerando uma série de despesas também. E o caminho de Deus, pelo menos para quem vive e anda pela sua palavra, ele é estreito. Ele é um caminho estreito, como esses dias já abordei aqui, as dificuldades da obra e se manter a obra de Deus. E lá chegando, diante desses compromissos, nós saímos para fazer uma visita a uma pessoa, e passando por um lugar, eu fui informado que em um assentamento ali, na verdade, era início de uma invasão de uma terra. E na época eu conheci um irmão, ele se tornou muito amigo meu. E ele me disse que a sua filha estava ali residindo, morando com o seu genro, em uma barraca. E eu fui até aquele local, eu conhecia ela já. E ali, quando eu vi que tinha muitas barraquinhas, umas tendas, aquelas tendas com lona, aquela lona preta, que é de menos custo. E tinha muitas pessoas que estavam ali, fixando, tentando guardar um local, almejando ganhar um terreno naquela região. E quando eu cheguei naquela tenda, ali estava então a filha do irmão e um moço que era o seu esposo. E eles tinha 2 tijolos, e eles estavam fazendo um fogo e uma panelinha
em cima do fogo, com muito pouco alimento dentro daquela panela. Ali com criança, estavam praticamente inchando o chão, ali era uma terra, não tinha forro, era na terra quase pura, estavam ali abrigados. E aquela situação, eu disse, Deus, que situação. E eles conheciam a palavra de Deus. Conheciam. Até este moço chamado Edson, ele era diácono da igreja, mas estava afastado. E eu olhei para eles e eu digo, Senhor, o que eu falo? Levanta a mão para o céu. Eu vou confessar para vocês, eu não sou um orador, longe disso. Mas fui chamado para falar o que Deus manda falar. Claro que isso às vezes se torna um pouco estranho e até desconfortável a muitos corações. Porque, como falei aqui no início, aquilo que vem de Deus, as revelações de Deus e a manifestação do seu poder, às vezes se torna tão estranho a nossa sensatez humana. Quando nós agimos pela lógica, pelo politicamente correto até muitas vezes. Mas, na verdade, aquilo que vem de Deus vai muito além da ciência, do saber, do conhecer do coração do homem. Vai muito além. Então, ali eu digo, Senhor, o que falar? E ali o Senhor disse assim, diz para ele ir na minha casa. Convida eles para o culto. E eu disse para eles, olha, eu vim aqui convidar vocês para a reunião que nós vamos ter essa noite e tal. Bênção de Deus, pode baixar a mão. Ele me olhou assim, com aquele olhar de alguém que já tentou de todas as formas. Aquele olhar de uma pessoa desesperançosa, perdida. Ela levantou um pouquinho os olhos assim para mim e disse, tá bom, pastor, nós vamos, com um nenezinho ali sentada naquele lugar. E na noite, estávamos ali numa reunião, e eu quero falar uma coisa para vocês. Desde que eu me converti, o evangelho para mim foi algo muito forte. Eu me converti no meio do poder de Deus. No primeiro culto que eu fui batizado com o Espírito Santo. No segundo culto, eu fui arrebatado, eu caí com o poder de Deus. Já começou um movimento de Deus muito forte. Levante a tua mão. E você tem recebido esse ministério aí. A glória de Deus tem se manifestado aí na tua vida. Mas já Deus plantou lá no início, há 28 anos atrás. Então sempre começou algo sobrenatural, algo soberano de Deus. E como o apóstolo Paulo disse, ele fala assim, aquilo que eu recebi do Senhor, que também tenho vos ensinado. Tenho passado para vocês. Um servo de Deus, ele é considerado como garçom. Ele recebe de Deus e vai servir. Você quer ser servido nessa noite? Pois Deus já está mandando um maná celestial. Amém? Vou dar uma salva de palma para ele. E ali na reunião eles sentaram. E naquela noite Deus mandou falar algo sobre a multiplicação. Eu estou pregando. E eu vou falar aqui valores daquela época. Não teria como atualizar agora. E ali eu sei que o Espírito Santo me levou a falar.
ia dizer que devemos dar o melhor para Deus. E é o que ele está falando hoje aqui. Dar o melhor para Deus. Muitas vezes temos que dar tudo que está em nossas forças para Deus. Porque não adianta nós andarmos em meios termos. Eu tenho meia fé. Eu creio em parte. Isso limita e afasta você de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ali falando, e aquele moço, ele tinha somente 50 centavos em seu bolso. E ele pensando consigo naquele momento, depois ele me testemunhou isso, ele disse: quer saber? Eu vou crer nessa palavra. Eu vou acreditar, eu vou me voltar para Deus. E eu vou pegar esses 50 centavos, e é tudo que eu tenho. Aqueles 50 centavos, me falando ele depois, ia proporcionar compra, aquisição de 3 a 4 pães, não mais que isso. E ele disse: eu vou pegar essa única moeda e vou entregar para Deus. Vou entregar, é a única que eu tenho e eu vou entregar para Deus. Eu vou crer nessa palavra. E ele veio à frente, eu estou aqui pregando e estou vivendo isso, estou lembrando aquele momento. Era um moço moreninho, meio gordinho, e ele chegou na frente, ali nós oramos por ele, e Deus derramou da graça sobre a vida dele, ele se voltou para Deus espiritualmente, e ele foi embora. Foi embora. Ali pela tarde, ao decorrer do início daquela semana, ele foi lá na igreja. Ele disse: pastor, eu digo: pronto, irmão Edson. Como o senhor sabe, estou desempregado. Aqui nessa cidade de emprego é uma raridade, é muito difícil. Só que eu ia passando, ele trabalhava com cortes de grama, e uma vida assim mais voltada à área rurícola. Ele ia passando e disse que uma pessoa chamou ele, disse: ô moço, vem cá, tem essas graminhas, eu quero cortar esse pedacinho de grama. E ele disse para mim que estava em jejum espiritual e jejum também econômico, porque não tinha nem um centavo. E ele chegou ali, e aquela moça, a pessoa chegou e disse: você não quer cortar esse pedacinho de grama para mim? Ele disse: não, eu corto. E a pessoa perguntou: quanto é que você vai cobrar? Ele pensou: pô, vou cobrar R$2. É muito pouco serviço na época. Ele disse: mas o que você me dá tá bom. Quando ele terminou o serviço, aquela pessoa puxou R$5 e deu para ele. Ele pegou aqueles R$5, ele ganhou aquilo tão rápido, e o Espírito de Deus falou para ele: você deu 50 centavos, eu te dei R$5. Ele disse: eu vou lá na igreja. Ele correu lá na igreja e disse: pastor, olha, eu vou lhe confessar, o culto aqui eu tive e aconteceu assim, eu tinha só 50 centavos, eu resolvi dar os 50 centavos. Só que hoje, antes de chegar às 10 da manhã, eu ganhei R$5. Multiplicou. Eu digo: que benção, maravilha. E ele disse: eu vou dar meu dízimo, que é 50 centavos, mas eu vou dar mais. Eu posso fazer mais? Eu digo: pode. E ele foi lá e deu mais uma oferta. Eu não lembro se foi uns 50, mais R$2. Ele disse: eu vou dar isso aqui para Deus. Já vai dar para a despesa do dia, ele disse. Já sobrou 3. E ele saindo, continuou, caminhando pela cidade, já passando, daqui a pouco, alguém viu ele: ô moço, você pode vir aqui um minuto? Era um senhor bem arrumado. Ele disse: sim, posso. O que o senhor deseja?
Ele disse, não sei, eu abri a porta e vi você. E eu estou indo viajar. Eu vou ficar muito tempo fora. E aqui em casa tem muito alimento, muita comida. Você não leva a mal que eu doasse tudo que tem aqui para você? Ele disse, mas de forma nenhuma. Eu recebo com alegria. 3 sacoladas de alimento. 3. Ele pegou aquelas 3 sacoladas e disse, olhou para a esposa e disse, sabe onde é que eu vou? E ela disse, onde? Na igreja. Foi lá na igreja, chegou lá feliz. Pastor, eu recebi 3 sacoladas de alimento. Mas eu quero dividir uma sacola, eu não vou dar o dízimo disso aqui, eu vou dar uma sacola inteira aí para a igreja, para a obra, para o Senhor. Eu digo, amém. Oramos por ele. Ele foi. Tinha sobrado R$3 e agora veio mais o alimento. Ele disse, bom, agora eu preciso de um emprego. Ele ia passando lá, alguém chamou ele. Sempre chamava, ele nunca bateu nem implorou ninguém. Alguém chamava ele, via ele com a carrocinha. Você não quer cortar uma grama lá e fazer um servicinho? Ele disse, eu quero, estou precisando mesmo. Ele foi lá e fez, tinha sobrado R$3. Ele deu 50 centavos mais de dízimo. Ele ganhou R$35. Era muito dinheiro. 35, ele disse 3,50, eu ganhei 35. Ele veio para onde? Para a igreja. Ele chegou lá e me deu um valor, eu não vou falar porque isso eu não lembro, mas era um valor bem alto, daqueles 35. Ele disse, é o dízimo e eu vou fazer mais uma oferta muito superior. Foi lá e entregou. E ele saiu. Aí ele lembrou que precisava comprar um remédio para o nenezinho. Tinha um nenezinho. Ele parou perto da farmácia e entrou na farmácia. E a esposa dele ficou ali na carroça. E lá eles chamavam gaiota. A gaiota. E quando ela está ali com o nenezinho, parou um carro, olhou, o cara olhou para eles e veio e disse, moça, você não leva a mal de fazer uma doação? Ela disse, não. Eu sei que a pessoa foi lá e comprou várias latas de leite em pó e entregou para eles. Sai, tá, mas o senhor quer algum serviço? Não. O cara sumiu, foi embora, ela nem sabe, nunca viu aquela pessoa na vida. Aí quando ele chegou, ele disse, já tem mais algumas latas de leite, não vamos nos preocupar com leite para o nenê. E ele ficou maravilhado. E ele disse, eu vou aonde? Na igreja. Foi lá, pastor, como eu recebi várias latas de leite, esse dinheiro aqui que eu ia comprar, eu vou dar para a obra de Deus. E ele foi lá e fez mais uma semeadura. E foi embora. Ele ia passando, isso era mais ou menos essa época. Estava chegando a comemoração religiosa da Semana Santa. E nesse meio tempo eu fui para a praça, eu e a pastora fomos lá na praça e lá tinha fazendo aqueles peixe frito. E eu morei muitos anos em Tramandaí, lá enfim, tinha muito peixe, ganhava peixe, comprava peixe. E aquele cheirinho de peixe frito, eu botei a mão assim na carteira, eu vi que alguém disse assim, não compra. Eu digo, nem tem mesmo, centavos contados. Eu olhei e disse para a pastora, esse cheirinho de peixe, bênção de Deus. Voltamos para casa. E ele está passando e um dono de mercado chamou ele. E disse, eu preciso tirar tem uns papelão lá e você trabalha com reciclagem? Ele disse, sim, eu trabalho. Foi lá, fez uma limpeza, tirou aqueles papelão no mercado. Aí o dono do mercado olhou para ele e disse, para aí, vamos fazer o seguinte, eu estou com muito peixe aqui. Eu comprei muito peixe, eu vou fazer uma coisa. Pegou 2 ou 3 grandes peixes, entregou para ele. Isso aí tu pode levar para ti. Para onde ele foi? Para a igreja. Chegou lá bem cedo, era cedo ainda.
bateu lá, pastor, com um enorme de um peixe. Aí a pastora viu o peixe que você queria? Deus deu. Esse peixe aqui é seu. Amém. Orei por ele e ele saiu. Aí novamente nós saímos falando. E eu disse, nossa, ficou muito gostoso aquele peixe. Mas aí eu fui conversando com a pastora, eu digo, te lembra que nós fazíamos aqueles filé de peixe? Às vezes me dá saudade daqueles filé de peixe que a gente fazia. Ela disse, é mesmo? Aí ela brincou comigo. Tá, mas Deus já proveu o peixe, né? Tu tá com saudade do filé? Eu digo, eu estou com saudade do filé. Só isso, é só uma saudade. O homem do mercado chama ele de novo. Aí tinha passado a Semana Santa. Já no outro dia, ele foi lá. Ele disse, olha, vamos ter que fazer uma limpeza nos freezer. Eu já vendi, mas sobrou alguma coisa ainda. E o que sobrou aí é tudo teu, pode levar. Está congelado ainda, pode levar. E ele ganhou, agora não era peixe, era só uns pacotão de filé. E ele foi aonde? Na igreja. Chegou lá com um pacote de filé. Eu olhei para a pastora e disse, Deus contempla o coração. Amém? Levanta a tua mãozinha aí, Deus está falando contigo. Falando com você. Deus contempla o desejo do nosso coração. O que eu estava fazendo lá em Santo Ângelo? Turismo? Passeando? Fazendo a minha vontade? Não. Fazendo a vontade de Deus. Quando nós fizemos a plena vontade de Deus, que estamos assim no centro da sua vontade, Ele também vai fazer e cumprir a tua vontade, que é o desejo do teu coração. Palavra. Palavra de Deus. Pode baixar a mão. Queridos, aquele moço, tudo ele ia na igreja e perguntava, e pedia oração. Aí Deus começou a abençoar ele. Ele chegou um dia lá, pastor, eu digo, fala. Eu passei lá e uma mulher me ofereceu vários filhotinhos, aqueles porquinhos pequenininhos, os leitãozinhos, mas disse que aqueles bichinhos estão doentes. E ela quer me vender quase de graça. O que o senhor acha? E eles estão mesmo doentes. Levanta a mão para o céu, isso aí é muito sério. Eu disse para ele, vem cá que eu vou orar por ti. Eu vou orar por ti e tu vai orar por aqueles animais. E eles vão ficar curados. Jesus veio trazer vida e não morte. Amém? E ali, eu orei por ele, ele foi lá, comprou e levou para a casa dele e orou. Bem, eu recebi algumas bênçãos daqueles animaizinhos, porque eles cresceram e prosperaram e tiveram saúde. Aonde Jesus chega, tem a vida. A Bíblia diz que Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Amém? Aonde tem morte, Ele chega com a vida. E Deus cumpriu. E ele começou, pode baixar a mão. E daqui a pouco tinha um cavalo lá com um problema grave na perna. E ele disse, pastor, agora é um cavalo. Eu digo, da mesma sorte que foi com os leitãozinhos, vai ser com o cavalo. Vai lá e ora e compra barato que Deus está te dando. E assim ele fez. Queridos, ele disse, pastor, não tem aonde mais eu colocar, onde eu estou morando lá, é muito apertado, é com o sogro. Morar com o sogro não é fácil. Então assim, eu disse para ele, Deus vai abençoar a tua vida. E ele ia passando com aquela carrocinha dele, com a gaiota. E um senhor chamou ele e disse, Edson, vem cá. E ele disse, pronto. E aquele homem abriu o coração para ele e disse, olha, Edson, eu tenho alguns filhos meus, mas os meus filhos me abandonaram faz muito tempo. Eles não me procuram, são distantes. E eu tenho essa terra aqui do lado do rio, que dá uns 3 terrenos, tem muito pasto. E eu sei que tu estava tentando conseguir uma casinha, um terreninho. Mas isso aqui tudo eu vou passar para ti,
Isso aqui não tem escritura, é um direito, mas eu vou te passar esse direito porque eu vou embora. Eu não vou ficar aqui. Eu vou embora. E eu vou te passar escrito um direito, tudo que é meu, que eu estou aqui há muitos anos, eu vou te passar, tudo isso aqui está cercado, isso aqui eu não quero nada, eu estou te doando essa área. Ele veio, sabe quando a pessoa anda em novidade de vida? Como diz a palavra, quando Israel voltou do cativeiro, ele disse assim, nós andávamos como aqueles que sonham, como aqueles que estão em novidade de vida, tão radiante, tão alegre, feliz. Ele chegou lá trovejando de alegria, disse, pastor, ganhei um sítio, uma chácara, um terreno. E eu disse, amém, glória a Deus. E ele disse, agora posso levar os porcos para lá, posso levar o cavalo. Amados, aí ele já tinha vaca, ele já tinha mais animais. Eu sei que por último, foi muitas bênçãos, só que ele não deixava de ir à igreja. Por último, um dia ele chegou lá e disse, pastor, agora a gaiota é pequena para carregar, tanta bênção. Eu precisava de uma carroça, carroça é aquelas de 4 rodas. Eu disse para ele, não precisava nem orar agora, eu só vou te dar um abraço. Vai lá que Deus vai te dar essa carroça. E ele comprou essa carroça quase de graça. Amém? Por fim, 50 centavos. Quando chegou no altar de Deus, multiplicou em grandes vitórias. Amém? Quando nós lemos esse texto, Pedro tinha trabalhado a noite inteira. Eles tinham uma empresa de pesca. E uma empresa que não produz, ela está fadada à falência. E eles tinham trabalhado muito, a noite inteira, e não tinham pegado nenhum sequer peixe. E Pedro está na praia da Galileia, e ali Jesus pede o barco de Pedro. E o Pedro prontamente, é seu barco. E Jesus sobe no barco, afasta um pouquinho da beirada e começa a pregar. E quando ele termina a ministração, ele olhou para Pedro, Pedro está lá. Sabe aquele olhar assim? Alguém que a fé já foi faz tempo? Está só em derrota. Pedro está lá. E Jesus, com certeza, conversou com Pedro. Disse, que foi, Pedro? Senhor, trabalhamos a noite inteira. Todo o pessoal, os funcionários, eu tenho que pagar todo esse pessoal. A despesa do barco, os impostos. E não pegamos nada, a situação já está se agravando. Levante a mãozinha para cima aí. A situação está ficando difícil. E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, pega o teu barco e vai ao profundo, a área mais funda do lago. E lança as tuas redes. Pedro, agora ele vai ter aquele raciocínio humano que eu e você temos. Nós temos isso. Ele vai fazer uma análise. Mas eu trabalhei a noite toda na hora certa, que o peixe só dava à noite. No local que não é tão fundo para as redes poder alcançar. E não peguei nada. Agora ele está mandando eu ir durante o dia e no lugar mais fundo, onde não dá peixe. No local errado, na hora errada. Mas ele pensa, não, quem está mandando é o mestre. Pedro olha para Jesus e disse, mestre, eu trabalhei a noite inteira, na hora certa, no lugar certo, mas agora,
Levante bem a mão para o céu. Mas agora, repete comigo, mas agora. Mais forte, mas agora. Sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Dá uma salva de palmas para Jesus. E lá vai Pedro. E sabe as pessoas ali, seus colegas, enfim, perguntando, mas Pedro, o que vamos fazer? Já trabalhamos a noite toda, nos melhores locais, no melhor horário. E agora, vamos no horário errado, no local errado. Querido, tem momentos, bote a mão no coraçãozinho aí, tem momentos que você só tem que ouvir a Deus. Às vezes a pessoa está cheia de fé, aí daqui a pouco ele começa a olhar para as dificuldades, olha para o vento, olha para as ondas, olha para a lógica, olha para o politicamente correto, não, mas é mais fácil eu fazer por aqui. E aí a fé se perde, a fé morre. Aí o diabo diz, tu não pode. Olha, tu tem que ser prudente. Olha, cuidado, não faz tanto, não te emociona. E a pessoa recua. Quando você recua, Deus recua. Você recua, Deus recua. Porque ao contrário, Deus também diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E Ele só se chega a nós pela fé. Mas Pedro está determinado, essa é a palavra. Quando uma pessoa está determinada aos propósitos de Deus, Deus está com ele, E ele vai, contra tudo e contra todos, contra a lógica da situação, contra aquela norma, ele vai. Quando chega lá, ele lança a rede. Levante a mão para o céu. Foi a maior pesca. Foi a pesca maravilhosa. Como ele nunca havia pescado em toda a sua vida. Porque as redes encheram. Encheu o barco. E não suportou. E Pedro começou a chamar o outro barco. Vem porque está multiplicando. Vem porque está dando peixe como nunca deu na vida. Vem. E foi enchendo os barcos. E a Bíblia diz que os barcos vieram para a costa, vieram para a beirada, para as margens, carregados de peixe, correndo o risco de naufragar. Tal era o peso do pescado, da multiplicação e daquela pesca maravilhosa. Dá uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Quando Deus quer mover a nossa vida, quando Deus quer abençoar a nossa vida, quando Ele quer entregar algo para você que você nunca teve, como Pedro nunca tinha pescado tantos peixes, Ele também espera que você faça aquilo que você nunca fez. Essa oferta eu nunca dei, esse propósito eu nunca fiz. Pois nessa noite Deus está falando com você. Nessa noite. Essa noite Deus está tocando ao teu coração. Há um propósito com Deus. Não, isso aqui não, isso aqui é muito. Quando você diz que é muito, Deus olha para você e diz, então é muito para ti também. Não posso te dar. O que a palavra diz? Quem é fiel no pouco? Sobre muito eu te colocarei. Agora, se tu não consegue ser fiel no pouco, quem vai te confiar o muito? Que eu acabei de falar. Então, queridos, quando nós abrimos nosso coração para a obra de Deus, nós vencemos a barreira da lógica, nós vencemos a barreira da naturalidade, nós vencemos a barreira da avareza, nós vencemos a barreira da ganância. Para nós é meu, é o que eu tenho, eu domino, isso aqui está tudo nas minhas mãos.
Isso é mentira de Satanás, porque a palavra de Deus diz assim, no Salmo 24, do Senhor é a terra, e todos aqueles que nele habitam, tudo em sua atmosfera, tudo nessa terra pertence a Deus. Lá no livro do profeta Ageu, ele diz, meu é o ouro e minha prata, a mim tudo pertence. Deus quer mover o teu coração. Deus quer que você exercite a tua fé. Quando tem fé, é porque você acredita em Deus. Você quer ir além do natural. Você quer mais de Deus. Você obedece a Deus para ir no profundo, aonde você nunca foi. Você vive nadando na beirada, vive se debatendo na beirada. E Deus está dizendo, vai no profundo, vai mais fundo, tenha mais fé, faça mais, oferte mais, tenha mais propósito comigo. E você verá a minha glória.